No vídeo de hoje, veremos como foi a batalha da Capitã Marvel e do Visão contra dois membros do Action Combine, enquanto vemos o Pantera Negra e o Capitão América lidarem com a nave viva do grupo, a Cidade Impossível. Olá, sejam bem-vindos ao canal Quadrinhos em Foco. O meu nome é Fábio e hoje nós vamos falar sobre o quadrinho Vingadores número 5, lançado em 2023, escrito pelo autor Jed MacKay e desenhado por Ivan Fiorelli. E para quem ainda não assistiu os vídeos sobre essa nova fase dos Vingadores e sobre o Momento Perdido, eu vou deixar o link para a playlist na descrição. Antes da história começar, eu queria pedir para que você se inscreva no canal para poder ajudar ele a crescer e ativar o sininho para receber as notificações, e nos siga também lá no Instagram. Agora vamos embarcar nessa história. Nos capítulos passados, vimos que os Vingadores estão enfrentando uma invasão de um grupo multiversal de destruidores de cidades, o Action Combine. No capítulo anterior, vimos que o Homem de Ferro, o Thor e a Feiticeira Escarlate foram derrotados. E enquanto isso, também vimos que o Pantera Negra e o Capitão América foram destruir a nave deles, a Cidade Impossível, que se revelou como tendo uma consciência e disse que todos vão morrer ali naquele dia. A história começa na órbita da Terra, com a Cidade Impossível se desculpando com Pantera Negra e o Capitão América, pois todos vão morrer ali. Sam pergunta se é a Cidade Impossível que está falando, e a cidade diz que sim, e que os seus mestres estão naquele planeta, lutando com os amigos deles, que são destemidos, assim como eles, mas que os seus mestres são o Action Combine, que vivem para destruir cidades, e eles são muito bons nisso. Em Helsinki, o Visão diz a Meridian que aquilo é inútil, pois aquelas criaturas são inferiores a ele. Ela diz que isso não importa, pois eles morreriam por ela. O Visão diz que eles são o que ele foi criado para ser, um escravo, mas que ele recusou o que ele foi projetado para ser, assim como ele não vai deixar que ela transforme as pessoas dessa cidade em mais escravos. Meridian diz que se ela aprisionasse todos naquela cidade, seria apenas uma fração das forças que ela comanda. O Visão então pergunta onde está esse exército, e ela diz que eles estão dentro dela, pois ela é a mãe deles, e decide mostrar a ele. Então o portal se abre de dentro dela. Na Cidade Impossível, a nave mostra aos heróis cenas das batalhas dos Vingadores contra o Action Combine e fala um pouco sobre cada um dos invasores. A Meridian tem um incontável exército no espaço Tesseract dentro de seu corpo. O campo de adoração de Idol Alabaster se espalha à medida que ela o projete. A metrocinese do Sid Smith o torna intocável. Isso sem falar da carnificina psíquica, que é a aura do morto, e da entropia viva, que é o Lord Enui. E por isso, o Action Combine é imparável. T'Challa pergunta se a cidade também é imparável, pois os explosivos que ele plantou irão quebrá-lo quando ele os ativar. A cidade diz que não irá e pede que ele não se sinta mal, pois ele não sabe os segredos de sua construção e que os explosivos vão danificá-lo com certeza, mas ainda deve ficar pelo menos uns 72% operacional.
Sam diz que não entende, pois eles não podem matá-la e a cidade não pretende matá-los, mas ela disse que todos irão morrer ali. Então a cidade diz que sim e que isso é infeliz. Em Manila, a Capitã Marvel tenta atacar o Lord Enui, que diz que ela não é tão chata quanto o resto das pessoas desse mundo. Carol pergunta se ele vai lutar com ela ou não, e Enui diz que ele não acredita em lutas e sim deixar que as coisas sigam o seu curso e que tudo em cada universo acaba e a entropia é a única verdade absoluta e que ele apenas acelera o processo. E enquanto ele fala, Carol pega um carro e joga nele. Ele diz que ele é o vazio e o seu campo de entropia suga a energia da vida daquelas pessoas e que em todos esses anos ele nunca se saciou. E se você chegou até aqui, eu agradeço e queria pedir para que você se inscreva, curta e comente o vídeo, pois isso ajuda o algoritmo do YouTube a mostrar esse vídeo para mais pessoas. Em órbita, a cidade diz que ele era um participante involuntário dos massacres de seus mestres e que foi construído para ser melhor, pois os seus criadores eram heróis e antes tinha um outro nome e que se tornou um acessório pelo Achen Combine, uma arma para ser usada e que o Sid Smith e a Meridian o modificaram ao seu gosto, com Sid Smith criando uma superestrutura por toda a cidade, que funciona como um sistema nervoso parasitário, e a Meridian alterou os seus núcleos de memória, o tornando um servo covarde, que não pode fazer nada contra os seus mestres, pois o seu próprio cérebro traidor o impede. Não importa o quanto sua consciência queira, o que eles deixaram, pois era uma piada cruel para eles, e pede que os dois entendam que é apenas um escravo de monstros. O Pantera diz que as suas contas Kimoyo estão travadas nessa estrutura invasora e a cidade lamenta e pergunta a eles que escolha ética resta, já que é responsável pela morte de milhões, mesmo que tenha sido coagida a fazer isso. Sam pede que a cidade espere, pois parece que todos estão do mesmo lado e quer saber se ele também quer impedir o Achen Combine. A cidade diz que sim, mas que não consegue, pois eles a tornaram uma coisa que não pode fazer isso. Então vemos o exército da Meridian saindo e indo tentar matar o Visão. Ela pergunta se ele pode ver o quanto eles a amam, pois eles foram feitos para amá-la, assim como amar a ordem e o controle, e que a vida orgânica é o caos, que precisa de uma mão forte para corrigi-la. O Visão pergunta quem a programou e a tornou um monstro, enquanto tenta fugir do exército, mas ela usa algumas cobras mecânicas para capturá-lo e diz que ela conseguiu os seus filhos de vários mundos, assim como o seu arsenal, e por isso a mudança de densidade não é uma novidade para ela, e começa a tentar reprogramar o Visão e diz que está ansiosa para ver que tipo de monstro ela pode torná-lo. Já na luta da Capitã Marvel contra o Lord Enui, Carol leva alguns sobreviventes até ajuda médica e tenta entrar em contato com o restante dos Vingadores para pedir reforços, mas ninguém responde. O Lord Enui diz que existe uma certa beleza nisso e que escolheu essa cidade devido à quantidade de pessoas vivendo ali, e que ali está ela tentando tirar todo mundo dali um por um,
o que a torna a criatura mais interessante que ele já conheceu. Quero diz que não consegue fazer nada contra ele e pergunta o que ele quer. Enui diz que ninguém nunca perguntou isso para ele e que nada o afeta e tudo o entedia, e que o que chega mais perto de fazê-lo sentir algo é atacar os corações daqueles que podem sentir, tornando as cidades um monumento silencioso. Ele quer sentir alguma coisa, o que é tão possível quanto ela conseguir tirar todos dali, o que é inútil e só vai fazer dela uma testemunha de suas atrocidades, mas que ele gosta da companhia dela, tanto quanto ele gosta de qualquer coisa. Então voltamos para a Cidade Impossível, com a nave dizendo que a resposta para sua pergunta é limitar mais danos, e ela vai fazer isso se matando. Sam pede que a cidade espere, mas ela diz que não pode fazer nada contra os seus mestres, mas pode se destruir, deixando o Ashen preso em seu mundo, o que será catastrófico para o planeta, mas que, se servir de consolo para eles, o seu mundo vai ser o último a cair. O Pantera diz que já ouviu o suficiente e que a cidade foi ferida e virou um monstro, mas ele vai dizer o mesmo que os outros Vingadores estão dizendo para os seus mestres. Não, a cidade não entende, e o Capitão América diz que eles são os Vingadores, e isso significa muita coisa para muitas pessoas, mas que se resume a isso, onde vidas inocentes seriam perdidas. Eles dizem hoje não, e nem nunca. Eles dizem não. Eles não desistem e não se rendem. Olham na cara da morte e dizem não. Então vemos os outros Vingadores dizendo não ao Ashen Combine, terminando assim a edição. E na próxima história veremos o fim dessa luta. E então, gostou do vídeo? Se sim, não se esqueça de curtir e deixar um comentário. E se quiser receber atualizações sobre todos os novos vídeos, não se esqueça de se inscrever no canal e de ativar o sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos que também gostam de quadrinhos. E até a próxima!